Gente, que surto foi esse? O que aconteceu nessa série? Monstros da Cracóvia chegou na Netflix e a série tem umas explicações complexas, tem alguns momentos bem confusos, acontece muita coisa, a série mistura terror, mitologia, fantasia, suspense, mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês, vamos comentar tudo o que aconteceu. A série é polonesa e nós acompanhamos a Alex, ela que estuda medicina e está passando por um momento bem conturbado, ela perdeu a mãe no passado e ela tem tido umas visões, ela não sabe se isso é porque ela usa umas substâncias ali, ou então até mesmo se pode ser fruto da esquizofrenia. Afinal de contas, a mãe dela também via essas coisas e ela acredita que a mãe dela era esquizofrênica, então ela acha que pode ter alguma relação com isso. E, inclusive, ali, o começo da série tem essa pegada mais voltada pro terror. Tem algumas aparições bem sinistras. Até tem um momento ali inicial que aparece um ser em cima dela na cama, que lembra um pouquinho aí a questão da paralisia do sono. Então, o começo mistura muito essa questão de sonhos, realidade. Tudo fica um pouco confuso. E, aos poucos, a Alex vai descobrindo que tudo isso não tem relação aí com a esquizofrenia, nem mesmo com as substâncias que ela usa. Na verdade, ela tem um dom. Ela entra em um grupo liderado pelo professor Zavades, que acredita ter relação com a faculdade, com uma pesquisa, mas logo ela vai percebendo que não tem nada a ver com isso e, na verdade, é um grupo de pessoas superdotadas, pessoas que também têm um dom assim como ela e que estão ligadas aí ao sobrenatural, tentando derrotar demônios e relacionados aí ao mundo que ela desconhecia até então e que ela pensava ser fruto da sua imaginação. Inclusive, essa mansãozinha deles, né, aquele casarão, me lembrou bastante aí outras produções com jovens superdotados que têm um professor, né, gente? Afinal de contas, é isso que acontece em X-Men ou até mesmo em Titãs. Sempre tem ali um casarão, jovens que têm poderes e tem ali um professor coordenando tudo, e é exatamente isso que também acontece aqui. Então o professor sempre fala que tá ajudando, que tá ensinando, e às vezes tem coisas por trás de toda essa história. Então, aos pouquinhos, ela vai descobrindo um pouco sobre tudo isso. Como eu disse, a série é bem confusa, eles não deixam as explicações muito claras, os diálogos às vezes são longos, um pouco maçantes e confusos, então você tem que prestar bem atenção ou até mesmo voltar em alguns momentos. Algo muito importante para se levar em consideração é que a série envolve lendas da mitologia eslava, então diversos momentos eles começam a explicar um pouco sobre essa mitologia, sobre as crenças, sobre as lendas, e isso aí vai se encaixando nas explicações ao longo da história. E temos aí, né, como personagem central, além da Alex, o próprio professor e também aqueles jovens que ficam ali no casarão. Todo mundo aparece pouco, a gente não vê muita profundidade ali em ninguém, eles estão meio ali compondo, então tem alguns momentos que a gente descobre que alguns são mais engraçados, outros mais fechados, mas não dá pra ver muito das habilidades deles, eles também não têm muitos diálogos, e no meio disso tudo a gente também tem um pouco de romance. Afinal de contas, a Alex, ela tem uma certa relação ali com a Mari, elas chegam a ficar, elas têm um certo sentimento um pela outra, mas não chegam a ter um relacionamento, e a Alex também se envolve com o Luck, né? Eles, desde o começo fica muito claro que isso ia acontecer, rola um super clima entre eles e realmente os dois chegam a se envolver mais pra frente na série, como já era esperado. Então ela meio que fica com os dois, tem um certo sentimento pelos dois, mas não assume relacionamento com ninguém, e a série não foca muito nisso. Inclusive, é um pouco estranho, porque a Mari parece muito importante pra ela, mas ao mesmo tempo ela quase não aparece, é afastada de todas as situações. Então eu acho que alguns personagens foram pouco explorados. Eu senti falta aí de ver um pouco mais sobre eles. Eles colocam o personagem como se fosse importante, mas ao mesmo tempo o personagem não aparece tanto, não tem muito diálogo, a gente não sabe muito o que está acontecendo ali, e tudo fica realmente mais voltado na Alex, e eu diria aí que também no professor, né? A gente conhece um pouco da família dele, da questão com o filho, então também fica aí, né, acho que mais nos dois. E dentro ali do casarão, como personagens principais que mais se destacaram, eu diria que foram o Luck e a Iliana, que também foi bem importante, né? No começo ela parece um pouco turrona,
quietona, ela não abre ali, não se abre muito, mas aos poucos ela vai ajudando a Alex, ela vai estando mais presente na história, ela tem ali também uma habilidade bem especial, e o Locke tinha todo esse clima com a Alex e tudo mais, então ele também acaba aparecendo mais na história, até que chega aquele momento ali em que ele é morto e tem todo aquele drama. Então agora eu vou tentar explicar para vocês aí de forma mais clara e curta para vocês entenderem. A Alex quer entender por que ela está sendo perseguida e quem estava perseguindo a mãe dela. Então ela começa a investigar para cá e para lá, e ela descobre que ela é fruto de um abuso que a mãe dela sofreu. E após engravidar, a mãe dela começou a ser perseguida por um demônio que, na verdade, ela descobre aí que é um dragão. Na mitologia existem 3 dragões: o Hrivor, a Wanda e o Krakus. As lendas diziam que o Krakus era um rei, pai da Wanda, e que decidiu dar a sua filha a casamento a um homem que pudesse derrotar o dragão. A Wanda fica brava e ela descobre como pode derrotar o Hrivor, mas ela morre afogada com esse segredo. Então essa é a lenda e a história gira muito em torno desse detalhe, desses 3 dragões. Então a Alex percebe que quem está perseguindo ela e quem perseguiu a mãe dela é o mesmo ser, o dragão Hrivor, que é essa divindade superior. É ele quem está atrás dela todo esse tempo e é ele quem possuiu aquele garotinho que a gente viu lá no início morrendo. Então ele se apossou desse garotinho, e aquele monstro que apareceu ali, que é uma entidade que queria impedir o Hrivor, mas ele foi morto ali pela Alex, então ele não conseguiu cumprir a sua missão. Descobrindo isso, ela quer entender melhor essa história e ela vai lá no submundo encontrar com a mãe dela, e a mãe dela explica pra ela que pensou que esse Hrivor estava atrás dela, mas na verdade depois ela percebeu que ele sempre esteve atrás da Alex, e por isso não se cessou com a morte dela. E ela também mostra pra ela que ela não estava sozinha, e sim acompanhada da Wanda, e assim a Alex descobre que aquele ser, aquela entidade que fica protegendo ela, né, aquela divindade protetora conhecida como Godling, acompanha a Alex porque a Wanda renasceu nela e essa entidade protege sacerdotisas. Então a Alex quer descobrir como ela pode derrotar o Hrivor, e é aí que ela descobre uma certa profecia, né, uma certa lenda que diz aí que o Hrivor vai sair ali das profundezas e uma maldição sobre Cracóvia está sendo instalada e que ele não pode ser morto, e sim, ele deve ser aprisionado no submundo para sempre, ou então quando tiver a lua de sangue lá, o caos vai se instaurar e ele vai destruir o mundo com a água do mar e tudo mais. Então ela percebe que ela precisa conseguir aprisioná-lo, porque na lua de sangue tudo isso vai acontecer ali, a maldição da Cracóvia, e ela precisa resolver essa situação. Então ela passa por um experimento, consegue chegar até a Wanda e descobre o que fazer para derrotar o Hrivor. É então que ela descobre sobre a data em que o poder dela e da Wanda será dobrado, e também descobre ali sobre a Triglav, que eles achavam que nem existia mais, e aí aparece ali a Triglav, que é o deus de 3 cabeças, que criou todo mundo. A cabeça branca criou a divindade da bondade, da beleza e do fogo. A cabeça preta criou o panteão do caos, da tristeza e da água. E a cabeça vermelha estabeleceu aí a luta entre o bem e o mal para criar a harmonia. Então eles se preparam aí para poder fazer todo o ritual para aprisionar o Hrivor, e é o momento em que eles se juntam os 9, eles têm que fazer ali o ritual, a dança, os sons, tudo correto para poder conseguir cumprir, né, com esse objetivo. E esse momento me lembrou bastante The Way, onde eles fazem essas danças também, né, esses rituais, então me lembrou bastante. Inclusive essa série aí tem essas viagens que lembram um pouco, mas é claro, né, não vamos comparar aí, porque The Way é sensacional, e aqui na série, né, a gente vai comentar mais pra frente aí sobre o que eu achei de tudo isso, mas me lembrou essa questão das danças e do ritual em si. Eles começam a fazer, só que eles são traídos pelo professor. Isso porque o filho dele estava doente, e durante toda a série o Hrivor, ele gera muito caos, ele invoca demônios, crianças morrem, acontece muita coisa, e no meio de tudo isso o filho do professor fica muito mal, e ele meio que faz um pacto ali, né,
com o Rivor para poder salvar o filho dele. Só que aí o filho dele fica meio que pertencendo àquela entidade, então ele quer o filho dele de volta e para isso ele precisa meio que trair a Alexa. Então ele tenta entregá-la e tudo mais, mas aí também não rola muito. E ele tem até uma visão bem suspeita ali, né, do Luke, que veio a morrer nesse processo de perseguição do Rivor no meio do caminho e tudo mais. Mas aí acontece a grande batalha, gente, quando era pra Alex conseguir aprisionar essa entidade, mas na verdade ela mata essa entidade. Então todo mundo fica meio desesperado porque era uma entidade superior, né? Um deus aí, então não poderia ser morto. E ali no final ela recebe um aviso que por ter matado um deus ela vai sofrer as consequências sobre isso. E no final também vemos ali Luke, então ficou meio no ar isso daí, o que vai acontecer, né? Eu acho que muita gente pode querer o Luke de volta de alguma forma, entender o que tá acontecendo, porque era um personagem importante, principalmente importante para Alex, era com quem ela mais conversava, com quem ela mais estava. Deixa pra mim nos comentários se vocês entenderam, o que vocês acharam disso tudo, o que vocês acharam da série. Como eu disse, eu achei a série muito confusa em vários momentos, achei alguns diálogos muito maçantes, cansativos, as próprias explicações, elas às vezes vêm de forma muito confusa, então você realmente tem que focar muito, prestar atenção para poder entender o que está acontecendo. Inclusive até inscritos nos ajudaram aqui, hein? Vocês são demais. E ainda tem algumas pontas soltas, algumas respostas que a gente deseja ver. Eu também não consegui me apegar muito aos personagens, porque eles não se aprofundam muito nisso. Realmente fica mais focado nessa questão da mitologia, da fantasia e também num pouco de terror, que particularmente eu achei ali mais voltado pro terror no começo, depois pra mim já ficou mais voltado aí pra fantasia em si. Então eles não focam tanto nos personagens, a gente não consegue se apegar tanto assim a eles. Eu gosto bastante de séries que falam de mitologia, de séries de terror e até mesmo de séries aí que são, né, bem complexas, como o próprio The Away. Mas aqui, particularmente, a série não conseguiu me envolver muito, não conseguiu me prender muito e eu confesso pra vocês que eu esperava muito mais. Se você quer ver mais vídeos sobre essa série no canal ou de séries semelhantes, não esquece de se inscrever pra gente entender que vocês querem ver mais conteúdos como esse por aqui. Também deixa o seu joinha se você gostou da série ou até mesmo se esse vídeo te ajudou a entender. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha pra poder ajudar o canal. Então é isso, galera. Tchauzinho!